que é essa reserva de emergência? São os imprevistos que vão, na verdade, é a reserva que eu preciso para eu complementar, para eu suportar os imprevistos que vão aparecer na minha vida. Seja um problema de doença minha ou de alguém da minha família, seja de uma manutenção de um imóvel, seja manutenção de um veículo, seja uma perda de renda que eu tenho hoje dentro da minha renda familiar. Eu perdi o emprego, minha esposa perdeu o emprego, alguém perdeu uma função que tinha. Então, também a reserva de emergência ela vai suportar esses momentos e essas interrupções que a gente vai ter na nossa estrutura de gasto, tá? Então, é importante a gente sempre ter essa reserva. Normalmente, pessoal, dentro de um planejamento, a gente orienta algo em torno de 3 vezes, 2 vezes e meia, até mais ou menos 6 meses. E o que vai determinar se ela é um pouco menor ou um pouco maior é a questão do risco da sua renda, da volatilidade da sua renda. Então, quem tem uma renda mais segura e mais previsível, ele pode ter uma reserva de emergência menor. Então, sei lá, eu gasto 6 mil por mês. Então, eu vou ter ali uma renda mais ou menos entre 18, entre 20 mil reais, até mais ou menos 35 mil reais, aí a depender do risco, da instabilidade ali da minha renda. Então, isso é a reserva de emergência. Qual o primeiro pilar, né, os dois primeiros pilares que eu vou observar dentro da minha reserva de emergência? A primeira questão, pessoal, é o risco. Que risco que eu posso tomar numa reserva de emergência? Baixíssimo, tá? Então, assim, se é um dinheiro que eu preciso reaver ele a qualquer momento, eu não posso estar vulnerável de esse dinheiro se desvalorizar. Então, o risco aqui, ele é o risco menor possível, tá bom? Liquidez, em contrapartida, é a maior que eu posso, tá? Então, né, hoje a gente tem vários investimentos, vários ativos aí que tem liquidez de D mais zero, que significa que no dia que eu peço o resgate, o dinheiro cai na conta, né? Lembrando que alguns fundos de investimento, ele tem um horário de resgate, então se eu pedir depois daquele horário, o dinheiro só acredita na conta no dia seguinte, mas essa liquidez tem que ser no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte, tá? Então, assim, sempre um risco muito baixo e uma alta liquidez. E dentro, pessoal, desses dois pilares, eu não consigo uma alta rentabilidade. Então, se o meu risco tem que ser pequeno, tem que ser baixo, e minha liquidez tem que ser alta, a rentabilidade que eu vou conseguir é a melhor que eu achar dentro daqueles ativos com essas características. Entendeu? Então, pessoal, a reserva de emergência não é algo que vai fazer seu patrimônio crescer. A reserva de emergência ela é um pilar importantíssimo para a sua tranquilidade. É você ter a certeza que o que aconteceu hoje, tá? A sua reserva que ela vai te proteger nos próximos 2 meses, 3 meses, 5 meses, tá? Então, assim, é fundamental a gente saber, ter clareza que eu preciso de ter baixíssimo risco e alta liquidez. E dentro dessas características, qual que é o investimento que tem a melhor rentabilidade, que vai ser ali de baixa para média, tá bom? Respondendo, né, a pergunta da Maria, aí eu vou indicar para vocês 3 opções, tem outras, mas vou indicar só 3 aqui. Primeiro, Tesouro Selic. Então, quando a gente entra lá no Tesouro Direto, a gente vai ver que tem várias modalidades de investimento, dentre elas o Tesouro Selic. Então, pessoal, é o Tesouro Selic que serve como um ativo para sua reserva de emergência, porque os outros não, tá bom? Tesouro prefixado, Tesouro IPCA não serve, então tem Tesouro Selic. Só que em termos de liquidez, ele perde um pouquinho para os outros, tá bom? Porque tanto o CDB com liquidez diária e o fundo de investimento DI, eles têm liquidez no mesmo dia, ou seja, D mais zero. Já o Tesouro Selic, ele tem a liquidez de D mais um, ou seja, eu peço o resgate hoje, o dinheiro está na conta amanhã. Então, em termos de liquidez, ele perde um pouquinho para os outros. Só que ele é o título mais seguro que existe no mercado hoje, tá? Então, se emprestar para o governo, embora a gente tenha aquelas ideias de calote e tal, mas é o investimento mais seguro hoje é você emprestar dinheiro para o governo, que de fato quem detém a máquina para emitir dinheiro aí, tá bom? Tem as consequências, mas ele pode fazer isso. O segundo título que eu tô falando hoje é o CDB com liquidez diária que a Maria falou, tá? Então, é uma ótima opção, é uma ótima alternativa, né? É interessante, pessoal, que a gente conheça a instituição para a qual a gente está emprestando, né? Porque um pilar que eu acabei de falar aqui que é importante é o risco. Então, a gente tem que mensurar isso, tá bom? Então, quando eu faço um CDB, eu estou emprestando, né, o meu dinheiro para o banco, para alguma instituição financeira, então é interessante que eu entenda a solidez daquela instituição financeira, até porque eu não posso tomar risco nesse meu investimento.